Vamos falar hoje a respeito de um tema que causa bastante ansiedade nos novos jovens advogados a respeito do Tribunal do Júri, certo? Vamos trabalhar agora dicas práticas a respeito do Tribunal do Júri, certo? Veja só, todos sabem, né, que o Tribunal do Júri ele é dividido em duas fases. A primeira fase que vai até a decisão de pronúncia e a segunda fase que vai ser a fase do plenário, da presidência do Tribunal do Júri, beleza? Ora, uma vez transitada em julgado a decisão de pronúncia, vai passar para a segunda fase do júri, né? Que o juiz vai intimar para a defesa, o Ministério Público, apresentar as provas que pretende produzir em plenário, bem como arrolar as testemunhas. Veja, o primeiro momento importante da segunda fase do Tribunal do Júri, que é a fase que eu vou dar essas dicas, né, é a respeito do rol de testemunhas, do que eu pretendo produzir em plenário. A gente sabe que as partes elas não podem ser pegas de surpresa na decisão, no julgamento do plenário do Tribunal do Júri, né? Então precisamos requerer ao juiz informar a outra parte do que vai ser produzido em audiência, beleza? Então é o seguinte, antes da sessão do julgamento, nós temos um momento importante que é a respeito da escolha dos jurados, né, do sorteio dos jurados, que tem a lista, né, quem vai compor essa lista para que no dia da sessão de julgamento saiam 7 jurados, sejam escolhidos 7 jurados para compor o conselho de sentença. Ora, gente, é o ideal, né, o ideal que aqui no nosso país a gente não tem um costume de estudar os jurados como a gente vê no filme norte-americano, como existe nos Estados Unidos. Aqui a gente não estuda tanto os jurados, certo? Mas há muitos locais, né? Por exemplo, numa cidade pequena, que você sabe quem são os jurados mais fácil do que em uma capital, né? O interessante da capital, que eu sugiro aos jovens advogados que estejam assistindo esse vídeo, é que procure os processos anteriores daquela vara do Tribunal do Júri. Procure para verificar quem foram os jurados e verificar como é que foi a decisão. Isso é importante porque, se eu não consigo verificar, escolher quem é, saber quem é o jurado, né, pela questão de ser uma capital, tem inúmeras pessoas com aquele nome, é difícil encontrar, saber quem é. Então, o que eu sugiro é isso, é procurar os processos anteriores que foram julgados no Tribunal do Júri. Para quê? Para eu conseguir ter uma ideia mais ou menos como é aquelas pessoas, né? Se vai coincidir aquelas pessoas que estarão lá no Tribunal do Júri que você atuará, certo? Então, essa é uma ideia. Então, é o seguinte, o primeiro passo, então, é fazer essa análise prévia de quem serão os jurados, certo? Isso é importante porque os jurados é que irão decidir. Então eu preciso escolher pessoas que tenham semelhanças com o réu, né? Que tenham semelhanças e não sejam o oposto do réu. Então assim, eu preciso saber esse perfil, profissão, saber se eu conseguir essa informação de religião, né? Então histórico. Então assim, precisamos verificar quem poderão ser os jurados, né? Isso é bastante importante, beleza? Outro passo, então, chega no dia lá da escolha dos jurados para compor o conselho de sentença para começar a sessão de julgamento. Ora, outra dica que eu também dou é a respeito da roupa do réu, como o réu vai se apresentar na sessão de julgamento. Gente, pode ser um detalhe que você acha assim, professor, isso é besteira, o cara tem que ir como ele estiver, o que ele tiver. Não, perceba, um caso em que imagine você ter seu cliente, você esqueceu e seu cliente comparece lá, ou não teve roupa, ninguém pôde entregar a roupa para ele, e o seu cliente aparece na sessão de julgamento com a roupa do presídio, uma farda amarela, uma farda laranja. Gente, isso vai trazer um prejuízo enorme para a sua defesa. Os jurados vão ter um preconceito
preconceito, um conceito antecipado a respeito do seu cliente. Então, é importantíssimo a vestimenta do réu. Está de calça, está com a camisa de manga comprida, né? Uma camisa polo. Outra dica, evita que o réu use relógios grandes, correntes, né? Coisas que mostrem uma pessoa materialista, esse tipo de preconceito, esse tipo de um julgamento antecipado, né? Vamos evitar, vamos deixar que o réu esteja de forma discreta, que as pessoas não percebam ele, não fique reparando na sua aparência, ok? Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, imagine um réu que tem bastante tatuagem. Ora, gente, estamos no século XXI, né? Acredito que hoje não é mais admitido esse preconceito a respeito das pessoas que têm tatuagem. Todavia, no conselho de sentença, né, dos jurados, podem ter pessoas que têm bastante preconceito a respeito das pessoas que têm tatuagem, né? Então, vamos evitar. A gente não sabe quem estará no conselho de sentença. Vamos evitar, né? Então, por exemplo, existem estudos, né, estudos feitos por policiais militares que identificam determinadas tatuagens como sendo o que? Matador de polícia, né? Pistoleiro. Então a pessoa que tem uma tatuagem de Batman, de palhaço. Então, assim, para evitar esse tipo de situações, é interessante que essas tatuagens possam estar cobertas, né? Já para evitar qualquer tipo de prejuízo para a sua defesa, entendeu? Então isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, é uma dica que eu dou a respeito da vestimenta do réu. Outra coisa, vamos também orientar o réu, beleza? Você precisa orientar o réu ao quê? A respeitar o juiz, a respeitar o promotor, a te respeitar, né? O réu não responder de forma assintosa com o juiz, com o promotor, porque isso vai trazer um prejuízo, porque os jurados vão ter um preconceito contra ele, né? Vou falar, rapaz, como é que o cara se comporta dessa forma perante a autoridade do juiz, a autoridade do promotor, a autoridade do advogado, né? Então é preciso, né? É preciso deixar esses detalhes com o réu, explicá-lo a respeito que ele tem que pedir desculpa se ele foi grosseiro, né? Mostrar uma humildade, né? A humildade perante o juiz, o promotor, o advogado, ok? Orientar também o réu não ficar encarando os jurados, né? O réu tem que ser, naquele momento da audiência, da instrução em plenário, ele tem que ser uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta, orientar, ficar de cabeça baixa, ou ficar de cabeça alta, mas não encarando os jurados, ok? Outra dica que eu dou. A gente percebe, muitas vezes, na sessão do tribunal do júri, umas discussões que existem, né, entre acusação, entre defesa. Então, assim, tem muitos promotores, né, que ele tem a linha de sustentar em plenário, trazendo intriga, rusga com a defesa, né? Então, assim, a ideia que eu sugiro para vocês é não cair nesse tipo de armadilha, ok? É não cair nesse tipo de armadilha de o promotor ficar te denegrindo a sua imagem, tal, denegrindo a sua defesa a todo momento, porque ele quer que você perca o controle, né? Ele quer que você choque com ele, que aí ele vai querer, né? Ele vai perceber que você não consegue se controlar e você começa a cair no jogo dele. Então a dica que eu dou é que quando você encontra um membro do Ministério Público, né, uma ciência de acusação que queira a todo tempo tumultuar a audiência de instrução, permaneça, fique na sua, ok? Não caia nesse jogo dele. Inclusive você pode ter trocadilhos, né? Criar trocadilhos, ser irônico com a conduta dele, correto? Então, por exemplo, imagine você que no momento da sustentação dele, você permitiu que ele falasse o tempo todo sem a parte, sem nenhum momento interrompê-lo,
e aí chega no momento da sua vez de falar e ele começa a te interromper. E aí você, claro, você tem que ser firme, certo? Perceba que quando eu digo para você não cair na dele, não quer dizer que você não seja firme, não, você tem que ser firme. O advogado tem que ser firme no momento da sustentação. Então, falar excelências, com o Conselho de Sentença, excelências, a todo momento eu permiti que o membro do Ministério Público, sem de acusação, sustentasse durante 1h30. E percebe que ele não está me oportunizando. Então você passa a ser a vítima, né? Quando você encontra membro do Ministério Público, assistente de acusação, que queira tumultuar a sessão do julgamento. Gente, tribunal do júri, tribunal do júri é uma mistura entre defesa técnica, certo? Uma defesa técnica e a questão do poder de convencimento. Você vai convencer através dessa defesa técnica. Todavia, muitas pessoas fazem do tribunal do júri como um circo, e não é um circo, né? Então, assim, isso depende muito da filosofia do defensor, do membro do Ministério Público. Então, você pode defender e ganhar o tribunal do júri sendo técnico, sem qualquer tipo de estardalhaço, né? Defendendo com sua técnica, com as provas que estão nos autos. Isso depende muito, né, da pessoa que está. Então, assim, não queira ter essa mesma conduta de agredir, de agressão, de perturbação à sustentação. Então você pode deixar ele falar 1h30, então você tem que, assim, se você não quer ser perturbado no seu momento, ser interrompido no seu momento, é interessante que você não interrompa o do membro do Ministério Público. Agora, claro, se ele fala situações que não estão nos autos, você tem que, claro, de imediato interromper, porque ele está caso um fato que ele não esteja nos autos, que não esteja assim como ele está falando nos autos, você precisa de uma interrupção para você esclarecer, para você demonstrar que o que ele está falando não é a verdade. Então, assim, é o que eu sugiro, quando você encontrar esse tipo de membro do Ministério Público, assim, de acusação que queira tumultuar, é não cair nesse jogo, né? Nesse jogo, porque muitas vezes é uma estratégia da acusação atrapalhar, porque a partir do momento em que você começa a discutir com o membro do Ministério Público, você esquece o que está nos autos. Você esquece o que está nos autos. Você deixa de discutir os autos para discutir só questões entre você e o promotor e acaba prejudicando a sua defesa, né? Então isso é uma dica que eu dou a respeito disso. Gente, normalmente no tribunal do júri eu sempre venho com essa questão de uma tese subsidiária. Não basta só eu vir com a tese de provas de suficiência de autoria. Ora, se os jurados não entenderem por essa insuficiência de autoria, tem que ir para uma outra, né? Então, assim, é interessante eu vir com uma tese subsidiária, né? Porque se eu não conseguir essa tese principal, eu consiga uma tese subsidiária que pode condenar o réu, mas condena o réu com a pena menor, né? Então, é interessante vocês trabalharem com essa tese subsidiária, ok? Outra dica que eu dou, gente, é a respeito do seguinte. Como eu falei, o tribunal do júri, ele é um julgamento, né? Um julgamento que serão quem vai decidir serão os jurados, né? Nos crimes em que há crime doloso contra a vida, certo? Mas perceba que não é um teatro. Eu preciso convencer, eu preciso persuadir aqueles jurados. Então é o seguinte, nem sempre quem ganha é quem fala mais alto, né? Não existe esse falar mais alto, você convence. Você não ganha gritando, você ganha você persuadindo, convencendo com as provas que estão nos autos. Então por isso é o seguinte, para você fazer tribunal do júri, você não precisa ter um tom de voz de locutor de rádio, certo? De apresentador de televisão. Você pode ser, o seu tom de voz é seu, é natural. A grande questão é que para você convencer uma pessoa de que suas alegações é a mais correta, é a mais apropriada, você pode utilizar o seu tom de voz o quê? Modulando, alternando, não sendo um tom de voz cansativo, mesmo que a sua voz não seja de locutor. Perceba que eu não tenho voz de locutor. O que eu posso fazer é o quê? Alternar
o tom de voz? Para, nesse caso, o quê? Convencer. Para não ser uma sustentação, 1h30. Imagine você ter um réu, 1h30, e você sendo monótono, lendo, né? Aí vai ser cansativo. É difícil você convencer. Mas você pode sustentar, defender, ganhar um tribunal do júri, e você sim uma voz de locutor. Basta você ter essa possibilidade de alternar os tons de voz, certo? E isso facilita sim a apreensão, as pessoas prestar atenção na sua fala, mesmo você não gritando, né? Mesmo você não gritando. Isso é importante porque muitas vezes, imagine você estar ouvindo a pessoa gritando o tempo todo, você acaba não prestando atenção, porque irrita também a pessoa que fala a todo momento gritando. Mas, claro, como você alterna o tom de voz, vai ter um momento que você vai falar mais alto, certo? Você vai falar mais alto para prender a atenção dos jurados. Isso é importante, isso aí você tem uma tática, você tem uma técnica para aprender. Então, quando você quer falar algo que queira a atenção dele, você fala mais alto. Chega perto dele e fala com atenção. Olha a olho para os jurados, para que ele acredite no que você está falando. Acredite que o que você está falando é a pura verdade. Então, gente, uma dica. Olho no olho dos jurados. Aproxime dos jurados e fale com a maior sinceridade, que aquela palavra esteja saindo do seu coração. A pura verdade, certo? Então, isso também é interessante. Até a forma de sustentar. Perceba, gente, a sustentação em plenário, aquela hora que você vai ter no debate para sustentar, você pode fazer como uma dissertação, né? Que você tem a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Então você pode fazer assim, o seu discurso, a sua defesa em plenário, utilizando essa ideia de dissertação. Beleza? Então, primeiro você vai fazer a introdução, explicar, cumprimentar, falar a importância dos jurados. Ora, você faz a introdução e depois você vem com o desenvolvimento. O desenvolvimento eu utilizo o quê, prof? O desenvolvimento eu vou utilizar as provas que estão no processo. O que foi produzido no processo para justificar as suas alegações. Certo? Então você vai utilizar as provas, né? O que a testemunha falou, a testemunha de acusação falou, a testemunha de defesa falou, os documentos que estão no processo mostram, os exames periciais. Então é com as provas que você vai justificar as suas alegações, os seus pedidos perante os jurados, certo? Então perceba que essa dissertação, você vem com essas provas, fazendo esse link de prova com a sua tese de defesa, e a conclusão você vai reiterar, você vai fazer o apanhado final. E lembre-se, tem que ressaltar os quesitos para os jurados, certo? Vocês têm que lembrar como é que os jurados devem voltar na sala secreta. Então isso é importante, lembrar dos quesitos para os jurados. Como é que ele deve voltar na sala secreta. Outra dica importante, gente, que eu sempre levo para os tribunais de júri é o seguinte: toda vez que você for fazer o tribunal do júri, leve livros de romance, livros clássicos da literatura brasileira e internacional. Leve uma Bíblia, perceba? Leve livros de conhecimento geral, ok? Não leve só livros jurídicos, certo? Não leve só livros jurídicos, mas leve livros de forma geral. Por quê? Para toda vez que você sustentar, fazer essa questão do desenvolvimento, você pode fazer citações reflexivas para que os jurados reflitam do que você está falando, né? Então é interessante jogar essa semente das reflexões. Então sempre levem ou anotem reflexões que podem ser utilizadas no tribunal do júri. Isso é bastante interessante, que isso faz com que os jurados pensem, reflitam sobre determinado ponto do que você está alegando. Tá bom? Então, forte abraço, gente. Até a próxima.